O Arnaldo, por falar em momentos tensos, em tensão, em não sei o quê, Ou em o- eleição. em eleição também, o São Paulo conseguiu um feito espetacular, né? O campeão da Copa do Brasil é o único título, é o único time que neste momento tem um título nacional relevante. Claro que daqui a pouco vai ter o campeão brasileiro, vai ter o campeão da Libertadores e tal, da Sul-Americana, mas por enquanto é o São Paulo. Aí ele consegue a façanha de fazer exatamente o que não poderia fazer. Toma a pior goleada de sua história contra o Palmeiras, tomando de 5-0. Que fala sobre as duas coisas, né? Primeiro, sobre o São Paulo, e também sobre o Palmeiras. E contra tudo e contra todos, quem sabe tá na briga, não volta para a briga. Não, eu acho que o Palmeiras, pegando rapidamente o lado vencedor, depois do Abel ter encontrado a solução, enfim, encontrado a solução, o Palmeiras vai firme por essa briga do G4, mesmo que eu também concorde com o Trajano e com o Juca da iminência do título do Botafogo. A briga pelas outras três vagas no G4 é muito boa. Você falou isso no começo, Tironi. Palmeiras, Flamengo, Bragantino, Grêmio, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, e não vai ter vaga para todo mundo, não. E o Palmeiras deu um passo importante, não só com os pontos, mas pela maneira que atuou, pela goleada histórica, para se firmar no G4 e ter nessa semana um confronto com o Bahia em casa, para talvez somar mais 3 pontos, botar uma pressãozinha no Botafogo que joga à noite no Newton Santos fechando a rodada, e aí ter o confronto direto na quarta-feira. Aí, na próxima sexta, daqui a uma semana, a gente vai ver qual vai estar a diferença de Botafogo e Palmeiras. Mesmo que ela diminua, eu acho que ela não é alcançável. Mas o Palmeiras pode sim ser o vice-campeão e ir de novo para a fase de grupos direto, como tem feito nas últimas temporadas, deixando a temporada do Palmeiras menos ruim, digamos assim. Boa ela não vai ser, mas menos ruim. Do lado do São Paulo, é o que você falou. Eu acho que ninguém no São Paulo, nenhum torcedor do São Paulo, tem a cobrança depois do título da Copa do Brasil de nada além da fuga do rebaixamento e de algum vexame contra determinado rival. Veio o vexame contra determinado rival. Toda vez que tem uma goleada dessas, e eu tenho mergulhado nas goleadas de times grandes, seleções, a minha conclusão particular é que a parcela de culpa do treinador numa goleada vexatória ela é gigantesca e cada vez mais. É aquilo. O 7-1 da Alemanha. Vocês lembram a estratégia do Luiz Felipe Scolari para aquele jogo contra a Alemanha? Com o Bernard Alegria nas pernas, praticamente ignorando as virtudes do adversário, pois guardando as proporções, foi o que o Dorival Júnior fez na quarta-feira no Allianz Parque. A escalação do São Paulo era uma escalação de derrota. De quanto seria era a circunstância do jogo. Que aí o gol no início, a expulsão do Rafinha depois, e até o árbitro apitou o jogo, apitou o final do jogo antes dos acréscimos, não deu acréscimo, porque senão poderia ser mais. 6, 7. Agora a parcela do Dorival Júnior na goleada é a mesma parcela do Dorival Júnior na conquista do título da Copa do Brasil. E a questão com o Dorival Júnior agora fica sendo como ele lida com situações depois de grandes conquistas. Está digamos, na biografia dele recente as grandes conquistas de Copas no Flamengo e no São Paulo, mas também uma dificuldade de manter um trabalho de bom nível depois das grandes conquistas. Se no Flamengo ano passado essa crítica foi um pouco exagerada, porque não teve 5-0 para nenhum rival, mas teve desempenho ruim contra a Bahia, contra a Juventude. O São Paulo já tem um carimbão e uma marca de uma derrota vexatória para um rival pós-conquista de um título importante. E assim como o currículo do Dorival vai ficar marcado pela conquista inédita, vai ficar marcado pela maior derrota num choque rei em todos os tempos. A responsabilidade de um treinador num vexame desse, insisto, é muito grande, porque normalmente num vexame desse nenhum jogador se salva. E se nenhum jogador se salva, é a responsabilidade de um ou outro, do goleiro, do cara que errou ali,
é do time todo que não funcionou e que não foi bem preparado para tal. E a campanha do São Paulo, o Mauro está falando da campanha do Botafogo e do Corinthians. Mauro, se você tiver aí, fala a campanha do São Paulo no segundo turno, por favor. Ela só está acima dos 4 piores times do campeonato, em tese. 4 piores times, 4 menores folhas salariais, 4 piores tudo. O São Paulo é um dos piores times do segundo turno. O São Paulo é um dos piores visitantes do campeonato, é o penúltimo visitante do campeonato. Isso tudo também está na conta do trabalho do Dorival Júnior. O que nós estamos chegando em relação ao São Paulo no final da temporada é a uma grande enquete para suas próximas pensatas, âncora. Se a Copa do Brasil foi a exceção ou foi a regra? Qual é o São Paulo de 2023? É o da campanha vexatória no Brasileiro, de ser insignificante fora de casa, assim como foi também na Sul-Americana, ou se é o São Paulo daquele recorte maravilhoso da Copa do Brasil, o São Paulo que ganha do Palmeiras, do Corinthians e do Flamengo é campeão. As partidas boas foram, digamos, de menor número do que as partidas ruins. E mais, todas elas foram praticamente as partidas do Morumbi. E mais, a parcela de responsabilidade nessas vitórias cada vez mais me parece mais do torcedor do São Paulo do que da comissão técnica e dos jogadores. Então, 2023, na hora de fazer documentário, sabe, Tironi? Colocar lá os caras, os heróis, o presidente, os diretores, a comissão técnica, os jogadores, de novo, no Brasileirão, particularmente, é o torcedor do São Paulo que está salvando na unha, com o segundo maior média de público, com o time disputando o meio da tabela, o time do rebaixamento. É o torcedor do São Paulo, não é nem o Dorival, nem o Rafael, nem o Rafinha, nem o Lucas, nem o Rames Rodrigues, nem o Caleri. Aliás, Caleri e Lucas não vão mais jogar esse campeonato. É o torcedor do São Paulo. Quando o São Paulo sai do conforto do torcedor no Morumbi, o São Paulo vira um time risível, capaz de ser batido por qualquer um do campeonato. Pode ser pelo Lanterna América ou pode ser pelo rival por 5-0 na casa dele. Então, o que o Arnaldo está falando, eu vou me reportar ao saudoso Otto Glória, que dizia né? Quando o técnico vence, se aplica ao Dorival, pelo que você está falando. Quando vence é bestial, quando perde é uma besta. Então, eu quero saber de você, ele é bestial ou é uma besta? Eu acho que ele está sendo, ele está no superlativo, como diria Otto Glória. Ele não tem tido uma regularidade, né? O time dele é um time esquizofrênico. E acho assim, Trajano, depois de tanto tempo, na minha análise, o principal equívoco é pensar que você jogar da mesma forma que tem jogado em casa e conseguido os resultados possa ser aplicável fora de casa. O time do São Paulo não conseguiu isso na temporada toda. Por escalação, estratégia, jeito de jogar. Não conseguiu. E aí, independe do adversário. Pode ser o Goiás, o América tal, ou o Palmeiras. São Paulo foi muito mal fora de casa. E o James Rodrigues? Que a gente, depois daquele jogo contra o Grêmio... Sabe, o Rames Rodrigues, o Arrascaeta, o Renato Augusto, pega algum outro jogador talentoso tal. Para você jogar dentro de casa contra um adversário fechado, põe o cara. Você jogar fora de casa contra um time físico, não põe o cara. Os caras não servem, dá para perceber, né? O que é o Renato Augusto jogando em Cuiabá? É a bola passando para lá, para cá. O que é o Rames Rodrigues jogando no Allianz Parque? É a bola passando para lá. É da condição. Isso para mim está tão evidente. Tão evidente. Então ele devia ganhar salário pela metade. Pela metade, é isso mesmo. É isso mesmo. Ele não é isso. Esses todos, eles não são capazes de jogar partidas consecutivas, ainda mais quando um time adversário te pressiona. Fica sendo um jogador a menos, que vai sair sempre no intervalo. Tanto o Arrascaeta, quanto o Rames Rodrigues, como o Renato Augusto, como esses jogadores virtuosos, que no futebol competitivo atual, eles não jogam, a não ser em condições específicas. Mas não é, então, por uma questão de idade ou física? É uma questão também
tática, estratégica, também pela questão física, né? Porque eles, independentemente da idade, um tem 36, outro tem 32, outro tem 28, fisicamente eles nunca foram fenômenos. E agora, ainda menos, né? Então, para mim, eu nunca jogaria com esses jogadores fora de casa contra um time forte. É sempre uma substituição e é um a menos. Não resolvem nada, nunca, fora de casa. Deixa eu pôr o Mauro na conversa, porque tem a história do Dorival no ano passado no Flamengo, que acabou saindo depois de ter ganhado os títulos, aí o time não jogou mais nada, largou e tudo mais. E ele mesmo reclama, né, o Dorival, depois do título, ele subiu no caixote e falou, né, injustiça, tal. Não falou exatamente isso, mas deu a entender isso, né, depois que ele ganhou no São Paulo, sobre o que aconteceu com ele no Flamengo. Não sei se a história está se repetindo, Mauro, mas você também disse uma vez, acho que o Flamengo tinha perdido um jogo para o Atlético Mineiro de 4-0, e você falou assim, não, isso é indefensável. Você não pode aturar um time grande, gigante, tomar de 4-0, 5-0, como aconteceu com o São Paulo agora, para um dos seus principais rivais. Isso foi com o Domenech, mas já tinha tomado de 5 da LDU, de 4 do São Paulo, tomou de 4 do Atlético e caiu. É uma sequência de pancadas e o cara falava, não, isso é parte do processo. Na época eu disse foi o seguinte, ele é catalão, né? Vai lá treinar o Barcelona, fica tomando de 4, 5-0 e vê o que acontece. Isso. Se tá tudo bem, se os caras falam, não, parte do processo, uma pinóia, não tem nada de parte do processo. Você pode perder jogo, tudo tá montando um time, vai ficar ser humilhado, atropelado, e assim, com claros erros do técnico. O caso do Dorival me parece muito parecido com o ano passado, essa coisa, assim, eu acho que ele não combate a acomodação. Ele tolera a acomodação. Não vou dizer que ele estimula, mas ele tolera. Tolerava ano passado, minimizava aquelas partidas ridículas que o Flamengo fez no final do ano, que foi uma avant-première do que viria em 2023. Ali tudo começou. Inclusive, quando decidiram dar 42 dias de férias, ele era o técnico. Então, ele participou da decisão, junto com os dirigentes omissos, né, permissivos, e o elenco preguiçoso, que queria 42 dias de férias. E conseguiram. Né? Só que ele acabou não voltando das férias, que o contrato dele não foi renovado. Aí a bucha estourou na mão do outro técnico, que na verdade não teve nenhuma interferência nessa decisão. E agora se repete. Perdeu para o Goiás, aí ganhou bem do Grêmio, aí toma essa pancada do São Paulo, do Palmeiras, fazendo uma partida horrorosa. Assim, a postura do time do São Paulo nesse jogo foi um negócio que não tem explicação. Não tem explicação. Não tem explicação. O jogo inteiro foi assim. Antes do gol já teve gol anulado, bem anulado, né? Mas teve gol com frango do goleiro. Teve frango de pênalti também, né? Tem isso, né? Frango de pênalti. Pênalti mal batido, e o Rafael aceitou. Já tinha errado naquele gol anulado do Richard Rios. Então, assim, eu acho que o problema é esse. Não sei se ele, talvez para não querer ficar contra os jogadores ou não cobrar com mais veemência, ele tolera. O discurso é de quem tolera, como se o título justificasse. Eu acho que não. Ganhou a Copa do Brasil, ok, isso é um capítulo. A goleada do Palmeiras não é tolerável. O São Paulo não pode tomar de 5-0 de um dos seus grandes rivais. E isso passar em branco como se ele fosse, com todo respeito, um Mirassol. Não dá, cara. Sabe? Eu acho incrível isso. Tentar tratar isso como algo normal, algo aceitável para um time grande, eu não consigo engolir isso. Acho o fim da picada. E o detalhe, tomou uma goleada de um Palmeiras que ficou 6 jogos sem vencer, perdeu 4 seguidos no Brasileiro, inclusive para o Santos, né, que tem mais pontos no retorno do que o São Paulo, por sinal. E tinha vencido o Coritiba, que hoje é um time que se arrasta ali para a segunda divisão, ao que tudo indica, né? Não dá nenhum sinal de que vai reagir. Ganhou com aquela jogadinha de bola parada forte que tem o Palmeiras. Então, o Palmeiras que não vinha de grandes exibições, muito pelo contrário. Vinha de uma eliminação da Libertadores em casa e passou o trator, da maneira que foi. E não foi uma goleada assim, o goleiro foi expulso, o zagueiro, fiquei com 10 homens com 5 minutos. Não. O placar foi construído ao longo do jogo e 2 gols do Palmeiras. A bola atravessou a pequena área do São Paulo, esperando um pezinho verde empurrar para dentro do gol. Não pode tomar gol assim, gente. Vergonhoso, e o técnico não pode tolerar isso, não. Ele tem que cobrar dele mesmo, claro que ele tem participação nesse desastre, e dos jogadores. Como a derrota para o Goiás antes, essa coisa toda. Qual?